Quando o mineiro José Antônio Pereira colocou os olhos sobre essas paisagens, ficou admirado com a fertilidade do solo, as boas pastagens e a generosa oferta de água. O povoado de terra avermelhada era de extensas áreas verdes, chácaras e fazendas que cercavam as poucas moradias da época. Foi em um cenário ainda bastante rural que quase 6 décadas depois, um fazendeiro deu início a uma festa que se tornou tradicional na região. A Capela de São Sebastião, erguida no bairro Monte Carlo, é uma das poucas recordações que ainda permanecem entre as tantas mudanças que aconteceram na região. Nasci aqui bem próximo da paróquia São Sebastião e este ano nós estamos coordenando a festa que me faz lembrar quando eu era criança. Primeira vez que eu vim aqui na paróquia São Sebastião, eu me lembro muito bem que eu vinha montada num cavalo junto com 2 irmãos e meu pai e minha mãe a pé puxando o cavalo que nós estávamos montados. E isto é bastante gratificante porque nós somos criados dentro de um lar católico, apostólico romano. E para a gente era assim, bastante emocionante, porque aqui era tudo mato, só tinham chácaras e fazendas. Nós vínhamos assim para a escola a cavalos, ou de carroça, ou andando a pé de um local bem distante. E quando tinha as festas de São Sebastião, era motivo assim, de muita alegria para todos os moradores, porque era o único evento que tinha na nossa região. Eu olho para todas essas construções que tenho aqui hoje e fico imaginando, aqui era o local onde nós catávamos lenha, buscávamos guavira, piqui, na época tinha muito marmelo, pitanga. Campo Grande mudou muito e os marcos da história de fé dessa comunidade foram mudando junto com a cidade. Unida pela devoção ao santo, que foi oficial do exército de Roma e depois perseguido e morto por defender os cristãos, os moradores do bairro Monte Carlo acompanharam as transformações. Existia um morador chamado Sr. Roberto, José Roberto. Na época, uma grande peste assolou o gado da região e ele, com medo de perder cabeças de gado, fez uma promessa a São Sebastião, já que era tão devoto dele. Se nenhum de seu gado sofresse essa epidemia, ele iria construir aqui nesse local, em honra de São Sebastião, a sua capela. E aconteceu isso, fez a novena, nenhum mal aconteceu no seu gado, ele ficou livre dessa peste, embora que os vizinhos tiveram problemas, mas ele não. Então, ele começou a ideia da construção dessa capela. Todavia, ficou enfermo e entregou aos seus amigos essa missão de construir essa capela, já que ele não conseguiria. E já em 1937, a comunidade começou a se reunir para angariar fundos e assim construir uma pequena capela. Mas apenas na década de 40, graças a uma professora, Dona Petita, conseguiu para esta capela a aprovação da igreja. Nessa época, a diocese era em Corumbá, era o bispo de Corumbá que governava essas terras de Campo Grande. Hoje, de forma que, como não houve nenhum pedido à igreja para a edificação da capela, a igreja teve sua resistência em autorizar o culto. Mas Dona Petita, nos idos de 40, consegue a oficialização da igreja e a partir de então fica como uma capela e os padres começam a celebrar a Santa Missa nessa localidade. E o tempo foi passando, as coisas foram se estruturando, depois de vários padres vieram os salesianos e que assumiram a evangelização e o ministério de sacramentos aqui nessa capela de São Sebastião. 400 anos após sua morte, o corpo de São Sebastião foi abrigado na basílica construída pelo imperador Constantino. No mesmo ano, Roma venceu a peste que castigava seu território. Foi assim
que São Sebastião adquiriu a fama entre os homens do campo, fazendeiros e trabalhadores que pedem sua proteção todos os anos. Campo Grande se tornou capital de Mato Grosso do Sul. Mas na cidade grande, a devoção a São Sebastião continuou atraindo milhares de fiéis. Em homenagem ao santo, chacreiros, fazendeiros e gente que lida com gado e com a roça frequentam a novena e prestigiam a programação cultural, sempre muito intensa e diversificada, e que evoluiu com o passar dos anos. As festividades são abertas em uma alvorada, seguida pela missa e pelo terço dos homens. A festa exige organização e muito trabalho dos fiéis, que se dividem em 2 grupos. Um irá cuidar da parte religiosa e o outro da parte cultural. Cada grupo é coordenado por um casal e todos os paroquianos se envolvem nos preparativos. Cabe ao casal religioso organizar as novenas, a Santa Missa, a lista de convidados. O casal social prepara as festas. Serão 10 dias e noites de celebrações religiosas e culturais, que são temáticas enaltecendo os povos que ajudaram a formar a cidade. Eles ofertam flores e carregam bandeiras lembrando os países de origem das colônias. Há barracas para alimentar a multidão que sempre prestigia a festa de São Sebastião. Tem carreatas pelas ruas da cidade e até mesmo uma cavalgada. Durante a carreata, a imagem do santo é levada pelo Corpo de Bombeiros. No percurso pelas ruas da cidade, vai chamando a atenção das pessoas. A cavalgada é outro momento marcante de fé. A distância de 17 quilômetros entre a igreja de São Sebastião e o Clube do Laço é vencida por jovens, idosos e crianças em suas montarias. A imagem do santo segue na carroça e os fogos chamam a atenção por onde a caravana passa. Na chegada ao Clube do Laço, a imagem do santo é retirada e é rezada a missa. Depois, os festejos com churrasco, leilão e música atraem muita gente. São momentos que renovam a fé da comunidade. Será assim do dia 11 ao dia 19, quando acontecem as novenas. Carregada em um carrinho, a imagem de São Sebastião entra na igreja. Sobre os fiéis é lançada uma chuva de papéis e a música enche de alegria o local e as pessoas. Cada missa é temática. Atravessado, a lágrima desfez o pecado. Subindo aos céus, ao lado de Deus, nosso eterno glorioso, louvado seja. A bênção aos devotos, às águas, às crianças, aos jovens e aos militares. Os trabalhadores, os enfermos e as famílias também são lembrados e cada grupo recebe as bênçãos na Santa Missa. E no dia 20, o dia de São Sebastião, haverá fogos e a grande missa. Sempre a tua voz. Procura-se reunir as pastorais envolvidas para ver as dúvidas, as facilidades e as dificuldades também. E a gente juntos procuramos sanar essas dúvidas, procuramos fazer com que torne-se mais fácil no dia, a coisa aconteça da melhor maneira. Antenor Pereira Pinto, ao lado da esposa, foi um dos casais escolhidos para organizar a festa, tudo feito com muita harmonia e participação. As celebrações dos campograndenses em torno de São Sebastião se tornaram tradição na capital. Festejos que igualam os homens pela fé. E é em nome desse sentimento que todos os anos, paroquianos e devotos dedicam parte de seu tempo
para prosseguir com uma das mais antigas manifestações de fé do povo sul-mato-grossense.